E eu quero também contar para vocês, falando em políticos, que os presidentes da Câmara e do Congresso, na verdade, os presidentes Hugo Mota, né, e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, enfim, tá tudo bem, participaram ontem da sessão plenária da Cúpula do Clima e o Lucas Martins é quem vai trazer os detalhes para a gente agora. Inclusive, Alcolumbre apontou a importância estratégica da região amazônica. Conta aí, Lucas. Exatamente, Evandro. Olha só, o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre, e também o presidente do STF, Edson Fachin, participaram aí da reunião de cúpula das lideranças mundiais lá na COP30, que está acontecendo lá em Belém do Pará. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, mencionou durante o seu discurso o estado dele, o Amapá, disse que o estado é um exemplo de que o Brasil tem condições de falar por qualquer outro país, para qualquer outro país do mundo que faz parte de questões ambientais seríssimas. Durante o discurso aí, ele também falou que o Amapá tem 97% da cobertura vegetal primária intacta e que o estado também é um local de carbono negativo, um exemplo de preservação do bioma brasileiro. O presidente do Senado também disse que essas questões de resiliência do país na questão ambiental e também reforçou que a preservação das florestas não exclui o desenvolvimento dos biomas brasileiros. Ele também disse durante o discurso, foi parabenizado, na verdade, pelo presidente Lula durante essa reunião aí pela tramitação do projeto do imposto de renda que foi aprovado no Senado Federal. Então, a cúpula da COP30 também foi palco aí para discussões de questões legislativas que afetam aí a vida de toda a população brasileira. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do parlamento brasileiro, né, da Câmara dos Deputados, do legislativo do país em relação da consolidação da agenda ambiental robusta e também do alinhamento com os compromissos internacionais assumidos com o Brasil durante a COP30 em relação a toda essa questão ambiental que é tão importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E destacou também porque essa semana vários projetos de questões ambientais foram aprovados na Câmara dos Deputados, entre eles o projeto que criminaliza o tráfico de animais silvestres e também um projeto de lei que estabelece punições à mineração ilegal em terras indígenas. Então, uma agenda ambiental bastante extensa e a participação do Legislativo, né, Evandro, dentro da COP30. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço para você. Esse é um palco importante também, principalmente para Davi Alcolumbre, que tem a atuação da COP ali na sua região, né? E é nesse momento, pré-2026, que ele aproveita esse espaço também para tentar chamar a atenção para o seu grupo, o seu eleitorado, Alan Gani. Pois é, né? Agora, a COP, em termos de resultados práticos, pegando uma carona no que o Bruno falou, não tem, é tudo uma promessa. Então, é lógico que ele vai tentar capitalizar em cima do evento, mas o que traz de concreto? Agora, o que traz de concreto para a redução de pobreza é a exploração do petróleo na margem equatorial. Agora, evidentemente, colher esses frutos vai demorar um tempo, né? Até porque a prospecção demora, precisa encontrar, precisa refinar, etc. Agora, como política, Evandro, é feito sempre de promessas e discurso, o seu grupo acaba capitalizando politicamente. Fala, Piperno. Porque também um evento como a COP, ele estabelece muitas metas para o futuro. A COP feita hoje aqui, ela não está debatendo só temas que vão ter que ser executados amanhã, né? Você tem metas para 2040, para 2050. Na verdade, ela tenta resgatar também outras metas que foram traçadas lá atrás, como o Acordo de Paris, né? Exato. Inclusive, tentando checar com essas autoridades como é que elas estão cumprindo aquilo que foi relacionado lá atrás.
E veja, pauta ambiental, é isso que é muito importante. Ela não se resume a explorar ou explorar petróleo. Eu já falei muitas vezes, eu sou a favor da exploração do petróleo na foz do Amazonas, com todos os cuidados e tal, né? Como, aliás, era um defensor da prospecção de petróleo lá no pré-sal, coisa que muita gente... Né, acho que foram essas próprias autoridades que resolveram explorar de uma maneira mais intensa esse tema relacionado ao petróleo, né? Porque todo mundo quer falar agora que está deixando de usar petróleo para focar na energia renovável. Sim. Então, assim, acaba que essas autoridades respondem por aquilo mesmo que elas propuseram, não é? É um tema que elas propuseram. Então, assim, você traz, né? A COP não se resume só a petróleo, mas quando você tem no discurso principal o petróleo e o presidente da República dizendo que é preciso deixar de usar completamente o petróleo para focar na energia renovável, é ele quem está puxando o carro do tema. Ele diz, sim, que ele é contra o uso de, enfim, combustíveis fósseis, defende que isso algum dia seja substituído e tal, mas, veja, Evandro, isso é um pedaço do tema. Enfim, o guarda-chuva de temas, ele é muito grande. Por exemplo, alguém falou, acho que foi o Lucas, na questão do que o Alcolumbre, enfim, o Alcolumbre mencionou, por exemplo, exploração de minérios em áreas indígenas. Isso já foi, inclusive, objeto de um projeto escrito por Sérgio Moro e Bento Albuquerque, quando um era ministro da Justiça e outro ministro das Minas e Energia, flexibilizando a exploração mineral em áreas indígenas. Esse projeto ele não passou. Então, um projeto como esse, ele faz parte da pauta ambiental defendida por alguns e que tem a oposição de outros que visam a exploração econômica disso. Mas você acha que o Congresso Nacional está tratando bem do tema ambiental? Porque ir ali na COP30 e defender o tema ambiental também no Legislativo, ok, mas e fazer? Olha, por mais que a gente não goste dos nossos políticos, faça críticas e tal, né? Eu também entendo que o Congresso ele não é hostil a esses temas. Até porque, como virou um tema da moda, ninguém no Congresso, por exemplo, está pregando vamos poder, enfim, desmatar à vontade, porque o importante é plantar soja. Mas ele aprova projetos que trazem mais rigor para a questão ambiental no país? Ou é o contrário? Eu acho que na questão do desmatamento, tanto o Congresso não se opõe, como a Marina Silva joga pesado com isso e esses índices têm caído. Agora, por exemplo, há temas que são muito sensíveis. Ontem eu falei sobre o asfaltamento da BR-319. Os congressistas do norte do país, eles querem asfaltar. Sim. A Marina Silva e parte do governo, não. Então há uma queda de braço e, curiosamente, aí não é nem só uma queda de braço ideológico. É uma questão regional mesmo. Tem políticos de esquerda e de direita juntos contra o governo. Por quê? Porque interessa a eles agradarem aqueles eleitores lá daquela região e eles veem razões econômicas. Não, e essas pessoas estão morando lá, elas também querem desenvolvimento. Lógico. Não dá para você ignorar que essas pessoas buscam desenvolvimento, porque há também um discurso muito de manutenção daquela área sem levar em conta que parte dessa população também busca desenvolvimento. E aí ela está justamente no meio dessa região que depende também de uma manutenção e de uma manutenção ambiental e de você manter a floresta de pé, mas que também busca desenvolvimento. Então, é uma situação bastante delicada. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você. O Congresso Nacional discute temas ambientais da forma como deveria? Sim, e discute de uma forma muito, até, eu diria, antecipada e pioneira no mundo, né? Só nós temos um compêndio, uma lei, Código Florestal, uma lei concatenada, uma lei própria, um código só sobre esse assunto. Os outros países têm aqui e ali, uma lei ali, mas nós temos um código. E outra, foram aprovados dois, que em seguida até o relator foi o Aldo Rebelo, não fosse ele, não seria aprovado esse código, novo Código Ambiental, definindo ali situações críticas, quer dizer, o dono da propriedade não pode desmatar, não, vai ter que recompor em certas áreas próximas a nascentes, próximas a rios e assim por diante. Eu queria dizer o seguinte, essa história de debate e de discurso político parece fluido, parece assim, sem consistência, mas pode nortear. Eu sempre uso como exemplo a teoria econômica, talvez o Alan, que estudou muito teoria econômica, sabe disso, o Thomas Malthus talvez tenha sido
a primeira teoria econômica do mundo. Lá em 1700 ele disse que o mundo passaria por dificuldades e por falta de alimentos. Na teoria dele, ele mostrava que a população mundial crescia em PG, progressão geométrica, e a produção de alimentos crescia em PA. E que, num certo momento, haveria guerras e uma dificuldade muito grande para alimentar tantas bocas assim. E aí, depois, se viu que o Malthus estava errado, esqueceram. Recentemente, conversando com um economista inglês, e ele me dando uma aula sobre isso, dizendo, olha, agora a gente revisitando, e nós estamos numa época de revisitas, né? Revisitando o Malthus, ele estava correto e o mundo inteiro tomou providências. Aumentou a área plantada, melhorou a tecnologia, vieram os transgênicos, eu sempre faço confusão com os dois, são coisas completamente diferentes. Vieram novas cepas de trigo e bois e tal, mais eficientes. Então, Malthus estava certo, ele alertou o mundo através do seu discurso que parecia um fim do mundo e aumentou a produção de alimentos. E hoje a fome que graça por aí que o Lula fala não é por falta de alimentos, mas por falta de dinheiro para comprar alimentos. Então, assim, esses discursos, essas teorias podem sim indicar um futuro melhor e alertar a população geral sobre algo. Agora, eu estou convencido de que quem manda mesmo é a viabilidade econômica. Não existe a possibilidade, por exemplo, de se fazer leis e mudar a viabilidade econômica. O carro elétrico vai até onde a população que compra entender que é melhor economicamente para ele. E a indústria vai produzir na medida que entende que tem alguém para comprar. Fala, Bruno Moza. Essa teoria malthusiana que o Zé trouxe, ela vai muito a calhar com relação a isso. A gente precisa entender que os fatos vão mudando, as crenças devem ir mudando também ao longo do tempo. A gente passa a ter mais dados empíricos para começar a questionar determinadas crenças no passado. Agora, veja, você, por exemplo, mencionou muito bem, Evandro, a respeito da falta de acesso do brasileiro à água ou saneamento, água tratada ou saneamento, né? Quando a gente começa a dar um avanço, como, por exemplo, o marco do saneamento, vem o governo e retroage absolutamente tudo. Nós estamos falando que em 2025, a mesma ideia de que o Estado deve estar lá suprindo todas as suas demandas, mostra que ao longo das últimas décadas, a gente chega em 2025 com metade da população, pouco menos do que isso, sem acesso a esgoto ou água tratada. Como é que você espera que uma pessoa tenha uma capacidade cognitiva ou de aprendizado na escola, com capacidade de se formar melhor profissional, se ele, ao longo da vida dele, não teve acesso a esgoto ou água tratada num mundo que está discutindo inteligência artificial? Então, veja, de novo, o Brasil parou no tempo. A verdade é essa, de todos os lados. E enquanto nós não aceitarmos que as teses do passado poderiam funcionar no passado ou faltavam dados para que a gente pudesse refutá-las, agora a grande parte delas já há dados, tanto teóricos quanto empíricos. A realidade mostrando que falhamos. E aí, será que a gente quer continuar batendo na mesma tecla do erro para continuar falhando nas próximas décadas e a boca do jacaré deve continuar abrindo, uma vez que países ricos continuarão crescendo com inteligência artificial e a gente achando ainda que a mesma técnica dos anos 70 e dos anos 80 deve ser implementada para suprir de água e esgoto tratado? Continuaremos sendo um país altamente improdutivo.